entrei para a faculdade de farmácia em 1968, faculdade de farmácia da UFMG. Era um sonho de adolescente fazer um curso de graduação e eu sempre gostei da área da saúde. Fiquei algum tempo em dúvida se faria medicina, se faria farmácia ou às vezes até odontologia. Depois, pensando bem, eu achei que a minha personalidade estava mais ligada a fazer farmácia, né? Estudei o currículo da escola e tal e fiz o vestibular em 1968, passei na Federal e foi uma época muito interessante porque foi uma atividade de estudante bem cansativa, porque nós tínhamos aula no ICB, que funcionava na Faculdade de Medicina, tínhamos aula no ISEX, que já funcionava no campus lá na Pampulha, e tínhamos aula também na Faculdade de Farmácia, que antigamente era lá na Avenida Olegário Maciel. Então, às vezes, a gente tinha aula nos 3 lugares no mesmo dia, então era uma correria sem fim. Mas foi muito bom, eu participei de uma turma muito boa, me formei em 1971. E eu estudei aqui porque eu já sou de Belo Horizonte, nasci e fui criado aqui, então tive a sorte e também, lógico, o empenho de estudar e passar no vestibular. Isso me propiciou passar na Federal e fiquei muito feliz por isso. Uma coisa que marcou bastante foi que nós tivemos uma ideia de criar e realizar o primeiro seminário de estudos farmacêuticos de Minas Gerais, e tudo numa promoção de estudantes. Não houve assim iniciativa de nenhum órgão que pudesse patrocinar essa ideia, né? Só que depois, na hora que as coisas começaram a acontecer, nós tivemos o apoio da faculdade, tivemos alguns apoios interessantes e nós conseguimos realizar um seminário, e a grande façanha é que nós conseguimos trazer estudantes de farmácia de praticamente todo o Brasil e convidar professores de renome para vir dar aula sobre assuntos que eram bastante proveitosos e interessantes naquele momento, né? Então isso marcou muito a minha vida universitária e também abriu os caminhos para mim para uma atividade política profissional, mas foi uma atividade assim de grande sucesso. E uma curiosidade é que naquela época, isso há 53 anos atrás, eu consegui uma façanha que foi hospedar sem custo nenhum todos os profissionais, todos os estudantes que vieram de fora de Minas e fora da capital também. Consegui hospedá-los todos no Mineirão. O Mineirão tinha recentemente sido inaugurado, então eu consegui hospedar todo mundo lá. Então foi uma fase que marcou muito a minha vida de estudante e também me mostrou um caminho aí para a vida profissional. Formado então em 1971, era uma época difícil, né, no Brasil, e não tinha assim muita oportunidade de trabalho, e então foi a minha primeira oportunidade de criar já uma associação. Aí eu criei a associação que ganhou o nome de ASFARD, que seria a Associação dos Farmacêuticos Desempregados. E nós nos reuníamos num bar que chamava Palácio, na Rua dos Tupis, e é onde cantava lá o Milton Nascimento, que também estava começando sua carreira musical. E a gente ia para lá tomar chopp, ouvir o Milton Nascimento e discutir como é que estavam as perspectivas de mercado. Também foi uma curiosidade da minha vida que marcou bastante, uma grande brincadeira, mas que nos ajudou a ficar atento às opções de mercado. E durante uma dessas reuniões da ASFARD, a gente já tomando ali várias cervejas, surgiu a notícia que tinha um laboratório de um professor nosso que estaria à venda. Eu logo me interessei e acabei fazendo uma parceria com mais 2 colegas. Avaliamos a possibilidade de comprar o laboratório e finalmente o compramos. E começamos então ali a atividade profissional no Laboratório Jenner, que ficava ali na Rua Tupis, com Afonso Pena. Lá eu trabalhei durante uns 15 anos nesse laboratório. Foi uma atividade também muito interessante e muito diferente do que a gente vê hoje em laboratórios clínicos, né? Onde tudo é automatizado. Naquele tempo a gente tinha que fazer reagentes, padrões, os equipamentos eram todos
manuais, não tinha nada automatizado, né? Então obrigava muito a gente a estudar e trabalhar muito, né? E durante essa jornada, né, no Laboratório Jenner de análises clínicas, eu tive a oportunidade de receber o título de especialista em análises clínicas pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que naquela época era se não me falha a memória, era pelo tempo de prática laboratorial e também por algumas provas, algumas questões que eram respondidas, e com isso a gente conseguia então obter o título de especialista em análises clínicas. Carecíamos na época de ter um sindicato que nos representasse. Aí nós começamos a estudar como é que poderia ser feito para a gente criar esse sindicato. E descobrimos que para isso nós teríamos que criar primeiro uma associação profissional e depois então pleitear junto ao Ministério do Trabalho a carta patente para transformar a associação em sindicato. A princípio nós cometemos um erro bem crasso, que foi, em vez de criar a Associação Profissional dos Farmacêuticos de Belo Horizonte, nós já fomos ambiciosos e criamos a Associação Profissional dos Farmacêuticos de Minas Gerais. E isso complicou nossa vida, porque a gente precisava ter como associado, não me lembro o percentual, mas tinha que ter um número representativo de farmacêuticos associados a essa associação, para a gente poder pleitear a carta patente do Ministério, transformando em sindicato. Então demoramos aí uns 3 ou 4 anos para conseguir esse quórum, né? Mas conseguimos finalmente e criamos então, já aí com uma visão bem maior, o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais. Eu fui indicado o primeiro presidente. E é lógico que isso não foi um trabalho só meu, foram vários colegas que nos ajudaram e nos apoiaram, né? Como Humberto Tiburcio, Roberto Starling, Antônio Márcio e outros, Vicente Odail, não me lembro outros, mas foi um trabalho assim que nos gratificou muito. E isso também me projetou um pouco para a vida político-profissional. Logo em seguida, pessoas conhecidas e ligadas ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais acharam que eu deveria concorrer a um cargo de conselheiro no Conselho Regional. E eu animei, me candidatei, fui eleito e no primeiro mandato eu cheguei a ser secretário, cheguei a ser vice-presidente. No segundo mandato aconteceu de eu ter sido o candidato mais votado no estado de Minas Gerais, o que me credenciou já a assumir a condição de presidente do Conselho Regional. Fiquei como presidente ainda 2 anos. Na sequência, também veio já a possibilidade de eu ser o representante de Minas junto ao Conselho Federal de Farmácia. Naquela época, o Conselho de Farmácia ainda era em Brasília, em São Paulo, e eu me candidatei, também fui eleito, fiquei 1 ano como secretário, um segundo ano como tesoureiro, e no terceiro ano eu fiquei como vice-presidente, e foi também um momento muito expressivo profissionalmente, porque conseguimos levar o Conselho Federal, que tinha sede em São Paulo, para o lugar que ele deveria estar, que era Brasília, né? Então conseguimos levar então a sede para Brasília, e que foi também, eu acho que uma bela contribuição que eu ajudei a dar para a profissão. Naquela época, as farmácias hospitalares, elas não tinham o farmacêutico como membro integrante, como responsável técnico. Geralmente era um médico, diretor clínico ou diretor técnico que assumia a responsabilidade pela farmácia hospitalar, e isso realmente nos incomodava muito. Então nós fizemos uma série de trabalhos para que isso fosse reconhecido e implementada essa atividade para os farmacêuticos. Hoje em dia esse trabalho nos dá muito orgulho, porque hoje eu tenho uma atividade de auditor de sistemas de gestão pela qualidade, por normas como a ISO, como a ONA, como outras normas de qualidade,
e eu audito todos os segmentos da área da saúde, inclusive hospitais, e audito por esse Brasil afora aí grandes hospitais. E hoje em dia eu vejo um sucesso profissional da nossa atividade muito grande, que são os farmacêuticos exercendo atividade de farmácia clínica, e o fazem com tamanha capacidade que eles conseguem interagir com os médicos, fazer análise de prescrição, fazer correções das prescrições, fazer registros em prontuários do paciente, fazer conciliação medicamentosa e uma outra infinidade de ações que a farmácia clínica propicia e permite aos farmacêuticos, e eu percebo que isso tem sido realizado com grande sucesso. A gente percebe o reconhecimento dos médicos que trabalham e acatam os farmacêuticos como a equipe multiprofissional aí dos hospitais. Também, durante esse período aí de atividade, surgiram os cursos profissionalizantes de análises clínicas a nível secundário, né? Então, vários colégios optaram por ter esse curso. Então, eu vi também ali uma oportunidade de trabalho e apresentei o meu currículo em diversos colégios e depois fui convidado então para dar aula no Colégio Isabela, no Colégio Santa Maria, no Colégio Arquidiocesano, no Colégio Estadual Central e no Colégio Zilá Frota. Também nesse período eu escrevi em parceria com o Roberto Starling e um médico amigo nosso, Dr. Tácito Guimarães Sobrinho, escrevemos um livro que chama O Laboratório Clínico Guia de Trabalhos Práticos, focado para suprir conhecimento nesses cursos profissionalizantes, e o livro também foi um sucesso, tivemos 4 edições esgotadas. Nessa atividade de professor, eu dando aula no Colégio Arquidiocesano, tinha uma farmácia próxima do colégio, e um dia eu fui lá comprar algum medicamento que eu precisava, e o dono, conversando comigo, viu que eu era farmacêutico, falou que ele estava pretendendo vender a farmácia se eu não teria interesse. Aí eu logo me interessei, consegui comprar a farmácia, e era a farmácia americana, e era a segunda farmácia mais antiga de Belo Horizonte. Só perdia para a Drogaria Araújo, que foi a primeira farmácia que teve aqui. Então eu comprei essa farmácia e foi também uma época muito interessante da minha vida profissional, apesar de muito esforço, porque eu trabalhava de segunda a segunda, de 7 horas da manhã a 10 da noite, né? E foi uma atividade assim interessante, que estava indo muito bem, mas também um fator externo. Na época de muita inflação, com planos Bresser, Cruzado, plano Collor, eu acabei tendo que vender a farmácia também numa fase difícil, porque a inflação era muito grande. Coincidiu que eu tive um problema na minha vida, que foi o nascimento da minha filha. Não o nascimento que tenha sido um problema, mas o problema foi que com o nascimento dela, a minha esposa tinha uma má formação vascular cerebral. Durante a gravidez, ela desenvolveu uma pré-eclâmpsia, e naqueles picos de pressão que são gerados pela pré-eclâmpsia, ela em repouso, esperando maturidade fetal, teve um derrame cerebral. Com isso ela ficou hemiplégica e epiléptica. Sobreviveu ainda um ano e 3 meses, e então isso também ajudou que a minha vida profissional ficasse mais difícil, e ela infelizmente faleceu. Então eu fiquei aí com uma filha de 1 ano e 3 meses e pai solteiro. Aí tive que ser pai e mãe. Mas também a gente aprende muito com isso, e a vida segue, né? E a gente foi tocando a vida aí. Fiquei nessa farmácia por uns 8, 9 anos, não me lembro bem. Como a farmácia não dava mais para a gente continuar, eu resolvi vendê-la e fiquei sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu fui convidado para ser o gerente de uma rede de farmácias que estava se formando e passou a ter o nome de Rede Farma, e eles tinham um projeto lá de criar uma central de compras
para facilitar e ter ganhos de preço, né, por compra em escala. Então eu fui incumbido dessa atividade e desenvolvi esse trabalho lá durante uns 2 anos. A Rede Pharma hoje ainda existe, é uma força aqui em Belo Horizonte. E depois, logo em seguida, também a convite do colega Vanderlei Machado e do Humberto Tibúrcio, que na época eram diretores da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas Regional Minas Gerais, eles me convidaram para ser o gerente regional e o coordenador científico. Então também foi um momento assim de uma atividade bem interessante e fiz nesse trabalho o desenvolvimento de vários cursos de extensão na área de análises clínicas e também criei um curso de pós-graduação em citologia clínica, numa parceria com a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto, e realizamos lá então esse curso, e que, se não me falha a memória, ainda existe até hoje, e formamos aí vários farmacêuticos para atividade de citologia clínica, que era também um tabu, que era então até então era uma prerrogativa médica. Então também eu acho que isso aí foi um mérito de um trabalho que eu ajudei a quebrar paradigmas. Nesse momento, nesse período, o laboratório Hermes Pardini e o laboratório Fleury em São Paulo buscaram uma empresa da área de certificação para fazer a sua certificação pela norma ISO 9001, que é uma norma de gestão pela qualidade. E essa empresa escolhida por eles, chamada Det Norsk Veritas, DNV, uma empresa de origem norueguesa, ela não tinha uma expertise na área da saúde e ela então encaminhou para fazer essa auditoria no Pardini, no laboratório Fleury, 2 engenheiros navais, que é a grande especialidade dessa Det Norsk, que é classificação de navios. E quando esses engenheiros navais chegaram para fazer a auditoria no Pardini e no Fleury, eles perceberam a complexidade, abortaram a auditoria, dizendo que eles precisariam, a DNV procuraria no mercado um profissional da análise clínica para atuar como especialista ou como auditor da área. E o diretor da DNV ligou para o Dr. Hermes Pardini aqui em Belo Horizonte e perguntou se ele teria alguma indicação. O Dr. Pardini e também acho que o Dr. Carlos Ouney lembraram de mim porque a nossa relação enquanto eu estava na SBAC era muito próxima, porque o Pardini é que mais indicava colaboradores dele para fazer os nossos cursos. Então lembraram de mim. E eu fui para essa entrevista decidido a dizer não, por 2 motivos, que eu estava gostando muito dessa minha atividade na SBAC, estava desenvolvendo um bom trabalho e que eu não tinha nenhum conhecimento sobre ISO 9001. Mas durante a entrevista com o diretor da DNV, ele deixou bem claro que eu não precisaria sair da SBAC, porque só tinham aqueles 2 clientes com auditorias semestrais, eles iriam precisar de mim 4 vezes por ano, e quanto à capacitação na ISO, a DNV se incumbiria de me capacitar. Então eu falei, bom, sendo assim eu vou consultar a diretoria da SBAC para ver se eles concordam. E ao consultá-los a resposta foi, Marzano, não podemos perder essa oportunidade, porque se o Pardini e o Fleury estão buscando esse caminho, vários outros laboratórios de análise clínicas de colegas nossos vão também buscar e a gente precisa estar presente aí nesse momento. E foi o que aconteceu. Os laboratórios então começaram a buscar esse tipo de certificação, cresceu muito a área e chegou um momento que eu fiquei dividido entre a SBAC e a DNV e tive que optar por uma. E como eu percebi que a atividade da DNV era promissora, eu deixei a SBAC e continuei na atividade de auditor. Eu consegui criar uma área de saúde numa empresa que era de atividade eminentemente de engenharia. E hoje essa atividade da DNV aqui no Brasil, na área da saúde, é muito expressiva. Na DNV eu completo agora em novembro próximo 26 anos de atividade e continuo aí auditando do alto aí, brincando, né, dos meus 81 aninhos. Aliás, 81 não, 80 aninhos.
Então isso tudo me gratifica muito. E eu brinco também que tem duas coisas que não fazem parte do meu projeto de vida: parar de trabalhar e morrer. Bom, para não dizer que eu não trabalho, eu busquei mais uma atividade há cerca de uns 6 anos atrás. Eu comecei a criar e coordenar cursos de MBA para a área da saúde, primeiramente em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, Suprema, onde nós tivemos lá um curso de MBA em Gestão de Saúde e Segurança do Paciente, com formação de várias turmas. E depois também criei outros cursos e fiz uma parceria com a Faculdade Unimed, onde tive lá 5 cursos de MBA e chegamos a ter mais de 25 turmas rodando aí no Brasil, entre as Unimeds. Bom, e como agora o Brasil continuando aí de perna para cima, né? Está muito difícil vender cursos de MBA, porque são de um modo geral mais caros, né? E de longa duração. Com o evento aí dos cursos à distância, eu resolvi dar um voo solo e estou formalizando aí uma parceria com uma plataforma internacional que oferece cursos de EAD, de um modo geral de curta duração. Então, como eu tenho cerca de 70, 75 professores na minha equipe de professores nesses cursos que eu criei, nós estamos desenvolvendo agora a ideia de oferecer cursos de curta duração por essa plataforma. Então é um novo nicho de mercado que a gente está buscando para que a gente possa, nesse Brasil difícil, continuar sobrevivendo tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então eu acho que é isso aí, um pouco da minha história, né? Deixando um pouco a humildade à parte, eu tenho muito orgulho dessa minha trajetória, mas sempre me lembro que tudo que eu consegui, tudo que eu realizei, foi decorrente da minha experiência profissional enquanto farmacêutico. E com isso eu pude ter essa trajetória aí, que já completa 54 anos, e eu hoje falo com muito orgulho que eu sou um farmacossauro.